Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a prof vai fazer uma revisão com vocês de umas apostilas que vocês resolveram, que é sobre termos semelhantes, monômios, soma dos termos semelhantes e tal. Então, eu vou fazer a parte inicial, vou começar a iniciar com vocês explicando o que é um termo algébrico, o que são, qual é a diferença entre expressão algébrica e expressão numérica. Até então, a gente sempre resolvia a expressão numérica, ou seja, só contendo operações e números. A partir do ano passado, quando a gente começou a aprender equações, que apareciam as letras, a gente já começou a resolver as expressões algébricas. Então, dentro das expressões algébricas, a gente vai ter números e letras, né? Aí tem as sentenças matemáticas chamada de equação, que vocês já aprenderam a resolver, que é expressa por uma igualdade. Tem as inequações, que é uma outra sentença matemática e algébrica, que daí é um sinal de desigual. E assim vai. Então, hoje a gente vai trabalhar com expressões algébricas. E dentro das expressões algébricas, a gente vai ter termos semelhantes. O que seriam os termos semelhantes? São aqueles termos que a parte literal, ou seja, as letras, são iguais. Ou seja, tem a mesma letra e o mesmo expoente. São letras iguais e expoentes iguais. Isso é termos semelhantes. Então, um termo, ele é composto do quê? Do coeficiente, peraí que a prof vai aproximar a câmera. Ó, um termo, ele é composto do quê? Do coeficiente, que é sempre a parte numérica, certo? Então, a gente chama isso de coeficiente. E sempre vai ter uma parte literal junto com ele. Então, aqui no meu caso, eu escrevi 2xy. Então, xy é a parte literal, certo? Então, quando a gente tem um termo, a gente tem o coeficiente com a parte literal. O coeficiente, o número, ele está sempre multiplicando essa letra. Essas letras, ou uma só, tanto faz. Mas ele está sempre multiplicando. O que seriam os termos semelhantes, então? O termo semelhante é quando eu tenho a mesma letra com o mesmo expoente. Eu tenho a mesma letra com o mesmo expoente. Então, eu só posso juntar termos semelhantes quando essas letras forem iguais. E daí existem as operações com os termos semelhantes, as operações que a gente já aprendeu. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência, fazer raiz quadrada. Só que eu só consigo fazer essas operações se essa parte literal for igual. Ou seja, eu só vou poder juntar x com x. Eu só vou poder juntar y com y. Eu nunca vou poder juntar letras diferentes. Então, por exemplo, numa expressão algébrica que está escrita assim. Ó, 2x mais 4 mais 3x mais 7. Isso aqui é uma expressão algébrica. Contém parte literal e parte numérica. O que eu vou poder juntar? Para facilitar o entendimento de vocês, né? Se tiver dúvida ainda, faz sempre um tracinho ou com um lápis colorido, aí fica a critério de cada um. Eu sempre faço um tracinhos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2x e 3x. Ele tem a mesma parte literal. Então, eu vou poder juntar tudo isso, tá? Então, ó, 2 mais 3, eu vou ficar com 5x. Eu tenho 5 unidades da letra x. Agora, aqui, ó, 4 e 7. São números sozinhos. Eu também posso juntar eles. Então, vai ficar mais 11, certo? Esse exemplo aqui, a prof só usou
números positivos. Então, agora eu vou fazer um exemplo com números misturando positivo com negativo. Vou só abaixar a câmera aqui um pouquinho. Aí, então olha só. Menos 2x, menos 3, mais 10x, menos 12. É uma expressão algébrica também, certo? Então, assim, eu vou ter que juntar x com x. Então, eu vou fazer a operação que está me pedindo. Lembrem da regra de sinal. 10 positivo, ou seja, eu tenho 10 unidades. 2 negativo, eu estou devendo 2 para alguém. Então, se eu tenho 10, estou devendo 2, vai me sobrar quanto? 8 positivo x. Não esqueçam que daí agora a gente está trabalhando com termos e tem letras. Então, junto com o número, a letra tem que vir junto, tá? Agora a parte numérica que eu escrevi aqui. Devo 12 e também estou devendo 3. Menos 3 e menos 12. Se eu estou devendo esses dois, eu tenho que juntar para saber quanto que eu estou devendo. Então, eu estou devendo 15, certo? Daí, essa expressão algébrica agora, eu juntei os termos semelhantes. Então, quando a gente diz fazer operações com os termos semelhantes, é juntar aquilo que tem a mesma letra, certo? Um termo a gente chama de monômio. Se a gente tem mais de um termo, né, numa expressão, a gente vai ter polinômios, certo? Então, agora a gente vai fazer atividades relacionadas a esses monômios. A gente vai juntar os termos semelhantes. Então, a gente vai estar juntando monômios. A gente vai subtrair termos semelhantes. A gente vai estar subtraindo monômios. Tudo bem? Então, assim, eu vou colocar aqui no quadro 3 expressões algébricas que vocês vão ter que juntar os termos semelhantes, como forma de treinar isso tudo que a professora acabou de falar aqui, tá bom? E daí, na terça-feira, eu vou passar atividades relacionadas a isso que eu comentei hoje no vídeo, combinado? Então, assim, pega lá o seu caderno ou a sua folhinha de rascunho e copia os 3 que eu vou pedir para deixar aqui para vocês resolverem aí, para ver se vocês entenderam o que eu falei hoje, tá bom? Vou apagar aqui para vocês poderem copiar. Então, tá aí, ó. Essas 3 expressões algébricas, vocês vão copiar aí no caderno de vocês, no rascunho, e vão tentar resolver, certo? E depois vocês me dão um retorno de como foi. Se conseguiram, se não conseguiram, tirem as dúvidas. E na terça-feira a professora vai passar a atividade relacionada a essas questões. Combinado? Bom final de semana, fiquem com Deus. Um beijo.